Bom, o meu trabalho foi feito em formato de artigo, cujo título é A Infância do Labor, Chão dos Lobos sob a perspectiva de Candoca, Raimundinho e Roberto. Então vamos lá ver do que se trata esse artigo. Considerações iniciais. Primeiramente, o que o artigo ele analisa? Ele analisa as passagens narrativas que tratam de três personagens infantis. Quem são? Candoca, Raimundinho e Roberto. Então esses três personagens, em algum momento da narrativa, eles vão desempenhar alguma função que a gente enquadra como trabalho infantil. E de onde surgiu o interesse pelo tema? Bom, o interesse pelo tema surgiu a partir de uma leitura do livro Chão dos Lobos, de Alcides Jurandir. Nessa primeira leitura foi uma leitura mais livre, né? A gente já não fez a aproximação com a questão do trabalho e do trabalho infantil. Uma tende por um caráter mais degradante e em outros momentos ela é mais naturalizada, frente a outras questões. E por que isso acontece? Então a gente precisa investigar, temos um problema aí. Então para isso a gente vai procurar o quê? Entender, estruturar e classificar esses trechos narrativos. Para quê? Para instaurar novas bases para análise de textos literários. Por que eu falo isso? Porque a partir desse trabalho, a forma como a gente aborda esse problema, ele pode ser pegado e aplicado em qualquer outro romance que tenha como pano de fundo a questão do trabalho infantil. Por isso que eu falo em novas bases para análise de textos literários. Estrutura do artigo, bem simples. Temos o resumo, as considerações iniciais, e aqui surgiu a necessidade de abrir um novo tópico, que é preparando o terreno, porque ele não faz parte nem das considerações iniciais, mas ainda não é propriamente a análise dos personagens em si. São coisas que precisam ser ditas, como por exemplo a questão do sentimento da noção de infância. Nem sempre a noção de infância que temos hoje foi a mesma no decorrer da história da humanidade, então essa noção mudou, algo que precisa ser dito. O aparato jurídico, o que a gente considera hoje no aparato jurídico como trabalho infantil, nem sempre foi o mesmo, por exemplo, no contexto histórico do livro, que é meados do século XX. O aparato jurídico que definia trabalho infantil era outro. Então isso também precisava ser dito. Aí a gente passa essencialmente para a análise dos personagens. Candoca é o trabalho infantil, a gente vai ver que tem um tom acentuadamente degradante. Raimundinho, o poder simbólico, aqui a gente já tem uma naturalização do trabalho infantil. Roberta, a transição entre menina de escola e moça de fábrica, que nós temos um amadurecimento prematuro. No momento em que ela abandona a escola e pisa o pé na fábrica, ela amadurece instantaneamente. Temos as considerações finais e as referências. Essa é a estrutura básica do artigo. Às 8h30 do dia 23 de maio de 2025, reuniu-se aqui na sala de conferências do Laboratório de Linguagem a banca examinadora composta pelos membros professor Fernando Jorge Santos Farias, orientador, professor João Jesus Rosa, examinador interno, e professor auxiliador Jair de Souza, nosso examinador externo. A banca reuniu-se para avaliar o trabalho de conclusão do curso de Bruno Nascimento Silva, intitulado A Infância do Labor, Chão dos Lobos, sob a perspectiva de Candoca, Raimundinho e Roberto, apresentado como requisito parcial e último para obtenção do título de graduação e licenciatura plena em lei portuguesa. Após considerações e arguições relativas à pesquisa apresentada, a banca examinadora considera o trabalho aprovado e atribui ao trabalho o conceito excelente. Nada mais havendo a tratar, eu, presidente dessa sessão de defesa, torno pública a presente ato, que segue assinada por mim pelos dois examinadores nessa manhã do dia 23 de maio de 2025. Parabéns, Bruno, pelo trabalho. Etapa concluída. As palavras é só de agradecimento. Agradeço à banca, agradeço ao professor Jair, ao professor João Jesus, que também esteve comigo aí todo esse tempo, várias disciplinas. Então, agradeço por todo esse percurso, agradeço ao meu orientador, professor Fernando, por todo o ensinamento, toda a parceria também nesse trabalho, que me ajudou bastante a desenvolver, a desenvolver também opinião, conceitos, enfim,
como se trabalhar também. Então, sou muito grato ao professor Fernando por isso. E também muitas disciplinas que a gente fez juntos aí. Agradeço às pessoas que vieram aqui hoje prestigiar essa defesa. Então é isso. Muito obrigado, estou muito feliz. E vamos continuar, viu, Bruno? É necessário continuar. Nós conversamos, falando agora, saindo da banca, é necessário que você continue. Isso é quase que um pedido da banca aqui. Se tem potencial, saindo um pouco do protocolo, alunos e alunos, falam com o orientador, o Bruno não me deu trabalho enquanto orientando, eu jogava uma teoria complexa, o Bruno ia lá, catava, batia a cabeça dele, fazia os serões dele com o café, ela ia o trabalho, minhas atividades dele. Ela sabe muito bem, essa companheira ali, e aí o Bruno, você deve continuar. Nós temos aqui recentemente, aprovamos e publicamos edital, temos o mestrado em Educação e Culturas, tem a linha da linguagem, se o trabalho é só se interessa em quadro. Se não for esse, é um outro mestrado, mas nosso pedido enquanto professor, enquanto examinador, enquanto professor, o professor João deu mais disciplina do que eu, é que você continue a sua pesquisa. Até porque nós precisamos que você desenvolva, certamente vai somar com um estudo que, ao que percebemos, não se tem outra envergadura, então você tem um filão aí pela frente para continuar. E parabéns mais uma vez, foi prazeroso trabalhar com você.